Olá, pessoal! Gilberto Oxley, conteúdo em drops para o seu cérebro. Carcamana, hoje vamos falar de um tema que nós já falamos num vídeo anterior, acho que uns 3, 4 vídeos atrás. Ah, não. Tá repetindo. Mas é interessante, tu vai gostar, Carcamana, calma, Carcamana. Carcamana tá ansiosa, mas calma, Carcamana, tu vai gostar. Que é sobre cinema, alguns filmes legais, e nós vamos chamar aqui no canal de Drops de Cinema. Hein? Que tal? Chique, né? Chique. O nome do canal é Conteúdo em Drops, vamos falar aí de Drops de Cinema. Bom, gente, a primeira dica é de um filme que nós vimos recentemente, agora que está no Netflix, acho que não está no cinema ainda, né? Acho que não. Mas é O Irlandês, é com Robert De Niro. Ele conta a história, o filme se passa em 3 épocas diferentes, com ele, Robert De Niro, e trata que ele se envolve com a máfia, ele entra na máfia, e aí ele começa a contar as histórias dele, na década de 50, 60, 70, enfim. E o interessante é que o filme aborda o caso Kennedy, do presidente Kennedy, que foi assassinado na década de 60, e há uma teoria da conspiração. Charlie, saca essa, Charlie. Que o presidente Kennedy foi eleito graças à ajuda da máfia. E depois, os caras da máfia foram lá cobrar dele por que eles estavam fazendo políticas, né? Aplicando políticas que descontentavam, que iam contra a máfia, iam contra os interesses, e aí dizem que a máfia foi lá e matou o cara, com aquele atirador lá em Dallas e tal. Então vale a pena conferir, o filme aborda esses assuntos bem legais. É O Irlandês. Só são 3 horas, né? Só te prepara, né, cara? Porque aí, ó, é 3 horas de filme. É uma loucura. Mas daí dá um pause, vai fazer um xixi, toma aquela aguinha, volta. Vale a pena. O Irlandês com Robert De Niro. Ok? Sim. E hoje nós ficamos sabendo, Carcamana, uma outra notícia sobre o Kirk Douglas, né? A morte do Kirk Douglas. Morreu jovem, 103 anos. Uma barbada, um guri, voando na tela. Voando. Mas é um ator clássico do cinema. É um ator, o último representante da era de ouro do cinema, né? Com aqueles atores e atrizes, enfim. Ok? Atores e atrizes? Tá bonitinho. Tá bonitinho, né? Atores e atrizes, E ele é o último representante daquela época de ouro. Também o cara 103 anos, né? Ele fez aquele filme clássico, Charlie, saca só, Spartacus, de 1960. Ele corpulento lá, tal, dando de espada nos caras. É um clássico do cinema também, Spartacus. E, para encerrar, ele é o pai do Michael Douglas, né? O Michael Douglas, que é bem conhecido aí, que é casado com a Catherine Zeta-Jones. Isso. Lembra, né, Carcamana? Lembro. Tranquilo, né? Então, infelizmente, perdemos o Kirk Douglas. Mas viveu bem, né? 103 anos. Assino agora. Assino agora. Onde é que eu assino? Bem. Kirk, beijo pra ti, Kirk. Vamos lá. Bom, e a última dica de cinema, o último drops de cinema desse vídeo, é um filme que é um dos meus preferidos, é um clássico do cinema também, clássico, de 1994, que se chama Forrest Gump, o contador de histórias. Tu já viu esse, né, Carcamana? Mas 25 vezes. Esse filme é sensacional, lá de 1994 com Tom Hanks. Bom, o filme ele se passa por várias etapas da história americana, de fatos históricos que aconteceram aí na década de 50, 60, 70. Começa o filme ele guri, né? E ele tinha um aparelho, ele tinha uma perna defeituosa, então ele usava aparelhos para endireitar as pernas. Então ele andava com dificuldade e tal, e a mãe dele trabalhava numa pousada, né? E o primeiro fato histórico é que aparece um rapaz de topete lá na década de 50, ele, Forrest Gump guri, para se hospedar na pousada. E aí o guri ouve uma música no rádio e começa a dançar na frente desse rapaz com topete. Como ele tinha nas pernas as próteses, ele dançava de um jeito meio estranho, balançando as pernas e tal. E o rapaz, esse de topete, até então desconhecido, fica olhando ele. Moral da história, anos depois, ou um ano depois, esse mesmo rapaz, chamado Elvis Presley, aparece na TV dançando do jeito dele. O Elvis Presley viu aquele guri lá naquela pousada dançar. Então é o primeiro fato sensacional.
Bom, depois o Forrest Gump, ele cresce e tal, e o filme se passa aí e tal. Tinha a Jane, que era amiga de infância dele, que também tem a sua história contada no filme. Mas ele vai para a Guerra do Vietnã. E lá ele conhece o amigo dele, o Bubba, né, que tinha um beição, tinha o Bubba. É Bubba. O beiço era uma loucura, era 1 quilo de beiço. Mas assim, ó, ele vai para a Guerra do Vietnã. Aí acontecem os fatos lá, tal, papapá. Então é mais um fato histórico. Ele participando da Guerra do Vietnã, com todas as delimitações que ele tinha, e ele passa ali experiências ruins, enfim. Depois o filme avança, ele ainda no exército americano, voltando da Guerra do Vietnã, ele entra na seleção americana de ping-pong. Porque lá no hospital, onde ele foi ferido, ele foi pro hospital, ele aprende a jogar ping-pong e viu que ele tinha um dom para isso. Então ele começa a jogar ping-pong, bem tal, vai para a seleção americana. E aí tem uma parte do filme que mostram a seleção americana contra a seleção chinesa. Porque, para quem não sabe, o ping-pong é o esporte nacional da China. Então ali já mostra o que? A Guerra Fria, né? Estados Unidos, China, comunista, etc e tal. É outra parte legal. Depois tem um protesto em Washington contra a Guerra do Vietnã, que aparece ali um obelisco, tal, um lago grande em Washington, tal, foi um grande comício que aconteceu na década de 60, e o Forrest Gump está lá falando, claro, tudo é montagem, e eles pegam filmagens da época e fazem através de computadores e tal, ele ali junto, participando daquela filmagem. Então é muito legal, esse filme, além de ser sensacional, é uma aula de história. Uma aula de história sobre eventos importantes da história. Para vocês terem uma outra ideia, ele aparece, eu estou lendo aqui para vocês esse ponto, num protesto de segregação racial em uma universidade do Alabama, em 1963. E ele aparece como aluno, claro, mostra uma cena real da época, e ele ali como aluno, tal, aí faz a montagem, e aquela segregação racial impedindo os negros de entrarem na universidade, né? E ele não entende aquilo, acha aquilo estranho e tal. É mais um fato histórico. Querem ver outro? Tem uma parte do filme que ele está lá em 1970, no caso Watergate. Para quem não sabe, foi um escândalo na década de 70 que derrubou o presidente Richard Nixon. Ele foi empichado, né? Sofreu um impeachment. E está lá o Forrest Gump sendo condecorado com medalha, porque ele era da seleção americana de ping-pong, lembra que eu falei para vocês? Sim. E aparece o Nixon lá dando uma medalha para ele, e aparece ele mesmo ali e tal. Sim. A cena do Nixon, que deve ter sido de uma cena que aconteceu lá, e bota o Forrest Gump lá, o Tom Hanks. Enfim, é sem palavras, o filme é sensacional. Uma outra interessante é que ele se envolve no movimento hippie e com os Panteras Negras, que foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos de negros a favor da liberdade, do fim do preconceito contra os negros, né? E tinha como símbolo aquela mão cerrada, vários líderes que participaram e tal. Aparece até o Malcolm X, que foi o defensor dos direitos negros, aparece no filme. Tem outra cena que ele está com o John Lennon numa entrevista, né, e o John Lennon perguntando para ele como é que era a China e tal, e ele fala, a China tem pouca liberdade, não tem, o que tu disse? Não tem... Eles não têm propriedade. Não tem propriedade, não tem liberdade. As pessoas pouco têm poucas coisas. E aí mostra que o John Lennon se inspirou naquela música Imagine no Forrest Gump, pela história dele. Claro, é uma montagem, óbvio, né? Mas aparece o John Lennon lá novo, na década de 70, por aí, e ele falando com Forrest Gump e tal. Pô, isso aí eu vou te dizer. Isso não é feitiçaria. Isso não é... Isso é tecnologia. Não é... Repete aí, Carcamana, por favor. Não é feitiçaria. É tecnologia. Charlie, cheia de graça, hein? Cheia de graça. Bom, eu trouxe outro tema aqui, que é outro ponto do filme, que ele passa também pelo furacão Carmen, que assolou a costa do estado da Louisiana em 1974. E realmente aconteceu esse furacão, destruiu praticamente boa parte do estado. E tem uma parte que ele está no mar com o barco dele, que ele pescava camarão, e todos os outros barcos foram destruídos. Menos de quem? O barco de quem? Gump. Do Gump, do Forrest Gump. Mas mostra um outro fato da história. E para encerrar,
Tem uma parte com o amigo dele e tal, que era o sócio, que é o Tenente Dan. Ah, Tenente Dan. Tenente Dan que não tinha as Tenente pernas. Dan. Enfim, Tenente Dan que virou amigo dele e sócio. E o Tenente Dan era esperto para negócios e tal. E diz para ele assim, Forrest, vamos investir agora no ramo das frutas. Só que o ramo das frutas, o Forrest Gump entendeu que era ramo de frutas. Ele até falou para uma amiga dele, eu vou investir no no ramo das frutas. Só que aí aparece o logotipo da empresa que ele está investindo, o dinheiro é da Apple. É uma fruta, né? Uma maçã da Apple. O ramo das frutas. E tudo isso é contado num banco de praça que ele está esperando o ônibus. E aí as pessoas que vão pegar o ônibus, várias pessoas passam por esse banco, chegam ali, sentam do lado dele, e ele começa a contar uma parte da vida dele, da história. A pessoa, ok, obrigado, vai, levanta, pega o ônibus, aí vem outro e senta ali, e ele continua sentado no banco. Então, gente, é muito interessante, vale a pena assistir, porque é um clássico do cinema, e além de ser um clássico do cinema, é uma aula de história. Forrest Gump, o contador de histórias. Sem falar na trilha sonora, nós temos o CD, o DVD duplo aí, né? O CD duplo. Sim. É maravilhosa a trilha sonora é maravilhosa. Não é lamentável. Não, isso não é lamentável. Ok? Mais alguma coisa? Charlie, Coalhada, Coalhada disse que já não tem mais nada a declarar. Ficou aí o Drops de Cinema. Certo, gente? Grande abraço, curtam o filme Forrest Gump, O Irlandês, e aqui um beijo para essa estrela do cinema que partiu, Kirk Douglas. Kirk, beijo pra ti. Ok? Abraço, fui.